Resenha com TF. Já senta o dedo no like, comenta e compartilha. Resenha com TF Foot Fanatics. Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui nesta semana. Tivemos um bate-papo no começo da semana com Rafa Lopes, falando sobre Fórmula 1, sobre a nova temporada da Fórmula 1 que volta para casa, volta para o Grupo Globo, né? Você já tem neste final de semana, aliás, já começou na madrugada de ontem, né? Foi ali a primeira sessão de treinamentos, GP da Austrália. Então, se você gosta de Fórmula 1 e está chegando aqui nesse episódio, assista o episódio anterior com Rafa Lopes, que foi sobre Fórmula 1. Ficou bem bacana, falamos sobre ali os favoritos, eu dei minhas opiniões ali, não entendo muito não, mas minha opinião, sei lá, eu acho que bateu com a do Rafa Lopes, então eu acho que eu tô entendendo mais ou menos um pouquinho ali sobre Fórmula 1. E esse nosso novo episódio, estou vestindo aqui essa camisa da Colômbia, que você pode comprar lá na Foot Fanatics, que é minha parceira. Você pode usar o meu cupom TF na Foot para comprar essa camisa e outras camisas, porque você tem até mesmo as camisas do Botafogo, o modelo da Reebok, a Reebok está saindo agora no meio do ano, você também pode utilizar para comprar. Você que de repente torce para o Vasco, que está aqui acompanhando o episódio, você tem os modelos anteriores aos da Nike, que você também pode comprar. Utilize meu cupom TF na Foot para 7% de desconto. Além disso, vocês têm a possibilidade de comprarem no Pix, isso mesmo, somando meu cupom mais o Pix, 17% de desconto. E claro, vocês também podem fazer aqueles palpites responsáveis na VBET. Lembrando, R$5, R$10, nada mais do que isso. E se você tiver qualquer tipo de propensão ao vício, não entre na VBET, porque não é aconselhável. Se você sentir que está ficando assim, fixado em relação a fazer apostas esportivas, fuja disso, porque não é o que a VBET quer, não é o que aqui o Resenha com o TF também quer, que você fique viciado em apostas. Mas se você tem responsabilidade, entre na VBET, QR Code na tela. O meu convidado de hoje, eu já falei isso para ele na primeira vez que ele veio aqui, e poucos convidados voltaram. E eu fiz questão que ele voltasse aqui para conversar com a gente. O que eu virei profissionalmente, eu devo muito a ele, porque ele apostou em mim lá em 2013, quando eu era um blogueiro ali, não tinha tanto espaço, estava no Twitter, Orkut, falando sobre Botafogo, e ele me convidou para ir para o maior portal do Brasil, que era o GE. E eu era uma pessoa que não estava preparada ainda para ir para o GE, eu não me sentia pronto. E graças a esse convite, a minha vida mudou profissionalmente. Foi quando eu decidi entrar na faculdade de jornalismo, foi quando outras oportunidades aconteceram. Se eu tenho hoje aqui o Resenha com o TF, o canal do TF, a Arena Alvinegra, porque o Poli, que é meu convidado de hoje, estendeu a mão para mim lá em 2013 e me convidou para fazer esse blog junto ao meu amigo Thiago Pinheiro lá no GE, e a partir disso foi um pontapé onde eu comecei a me preparar como profissional, e hoje estou profissional mais ou menos ainda, mas sempre em busca de ser um profissional melhor. Ele que é o culpado. E também, assim que ele teve a sua saída do Grupo Globo, a gente fez o convite, mas ele tinha por questões ainda contratuais, tinha que esperar passar um período, mas ele falou assim, assim que acabar, vou lá conversar com você, e o homem cumpriu aqui as suas palavras. Gustavo Poli, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Poli, por você ter aceito esse convite pra gente bater um papo. E eu não escondo nada do meu público. A gente está refazendo o papo. Porque aos 49 do segundo tempo, o papo deu problema. Agora eu já sei as perguntas todas. Mas sabe o que vai acontecer? As perguntas não são as mesmas.
Não, mas tudo bem. Jornalista, quem sabe... A abertura já mudou, não foi diferente? Foi. Também se decorasse tudo, né? Pô, essa é complicado. Mas a cabeça é uma caixa d'água, quem sabe faz ao vivo. Mas assim, eu brincava que era você e o Thiago era a dupla mais bonita de blogueiro que a gente tinha na época. Ou a menos bela. Mas assim, a culpa não é minha. A culpa é sua, porque você fazia um bom trabalho. Era no Twitter até. Sim. Hoje o X... E eu via, então a gente estava sempre procurando, né, novos talentos. Era um outro mundo, né? Sim. E eu não sabia que ia dar nisso também. Você que é ocupado. Não sabia que as coisas iam caminhar nessa direção. Mas, cara, que bom, né? Eu acho que eu fico super feliz pelo sucesso que você tem, que o Arena tem, e que vocês estão fazendo aí. Acho apontando caminhos até, de certa maneira, para o tipo de cobertura de clube, né? Como que a gente vai consumir clube de agora em diante. Porque tem mudado muito, né? A gente falou disso na primeira parte. Tem mudado muito e acho que a gente tem muitas interrogações e não tem tantas respostas ainda. E isso que eu faço hoje, Poli, de ser um conteúdo segmentado, você acha que é um caminho sem volta no jornalismo? Cara, eu não quero nem ter a pretensão de ter essa resposta. Eu acho que existe espaço para uma coisa mais generalista, porque as pessoas querem se informar sobre tudo, né? Ou sobre as coisas mais importantes. Mas as coisas mais importantes dependem de cada tribo, né? Isso é a contradição presente hoje, assim. Você, para o seu público, a coisa mais importante do mundo é o Botafogo. Claro. O Botafogo perde, é um cataclisma, né? O Botafogo ganha, é um regozijo, sei lá. E a gente está muito tribalizado. E a internet permitiu que a gente atenda cada vez mais as tribos, os nichos, né? Mas ainda assim nós temos um país, temos uma cidade, então assim, esses outros nichos maiores, essa confluência de nichos, também precisam ser atendidos, também as coisas importantes. O grande dilema, eu acho, o grande problema é que a gente se acostumou, o algoritmo está acostumando a gente a tribalizar a informação. Então, eu fico brincando, é aquela coisa que eu te falei na primeira metade do papo, né? Você, como influenciador ligado ao Botafogo, assim, quando tem um pênalti a favor do Botafogo mal marcado ou contra o Botafogo bem marcado, ou que é polêmico, é difícil dar opinião sobre isso para desagradar seu público, né? Então, assim, é fácil a tentação, existe uma tentação de buscar um inimigo, sabe? Assim, ou seja o juiz, seja a imprensa, seja um jogador. Porque, assim, o que acontece quando o time perde? A frustração é imensa. Você vê, ontem, a gente está gravando no dia depois da derrota do Flamengo para o Lanús. Já tem muito torcedor do Flamengo pedindo a cabeça do Felipe Luiz. O cara ganhou tudo em um ano. É de um surrealismo. Até escrevi a coluna do Globo que pensava um pouco nisso. Antigamente, a arquibancada chamava o cara de burro, certo? Ia para o mesa do bar, fulano é burro e tal. Hoje não. Hoje o cara é chamado de burro 1000 vezes. Todo dia tem um vídeo de um cara revoltado chamando o cara de burro. Às vezes, cara, até a gente, assim, o torcedor é isso. O torcedor é um Neandertal, cara. O torcedor não tem freio. Ele não a gente vê, assim, o cara que estudou em Sorbonne, o cara com mais fleumático do mundo, mais educado, na hora que vai para a arquibancada, vira um bicho. Sim. Então, assim, essa necessidade, ela é atendida, às vezes, por isso. E é uma tentação meio perigosa. Porque é aquela coisa, a raiva... E ecoa muito mais, né? Sim, claro. Então, você vê, eu acho surreal alguém pensar em demitir um treinador depois do trabalho que o Felipe fez. Mas tem gente pedindo, porque perdeu, né? E eu fiquei brincando, até escrevi na coluna isso, que assim, nem o time da Liga da Justiça com Super-Homem no gol vai ganhar tudo, cara. Não vai. Assim, pode chegar uma bola de criptonita ali. Pois pode ser sempre isso. E a expectativa... O Eduardo Barroca, que foi técnico do Botafogo, hoje está no CRB, ele dizia... Tem uma frase que ele sempre repete que eu acho legal, que é: a expectativa é mãe da... frustração. Da merda, né? Da M. Eu não gosto de falar muito palavrão. A expectativa é mãe da M, eu fico brincando. Porque é isso, você cria uma expectativa e você não atende. E o torcedor está sempre achando que o time dele é o melhor do mundo, né? Ou o pior do mundo, de repente. O torcedor sempre acha que vai ganhar todos os jogos, né? Ou tem essa esperança, né? Sim. Claro que, assim, ninguém assim, você tem alguma expectativa, mas quando você bota a barra muito em cima, como Flamengo e Palmeiras estão colocando ultimamente, é uma pressão brutal mesmo. Ô, Poli, em relação a essa segmentação que hoje existe, como que isso é conversado dentro das grandes mídias, assim? Como que foi inicialmente? Porque você vê
vários profissionais que saíram, né, das grandes mídias e começaram a se segmentar. Vou colocar até um narrador conhecido, o João Guilherme, né, que hoje virou narrador da Flá TV. Passou durante muito tempo lá no Grupo Globo, depois foi para Fox, ESPN, né, o Grupo Disney. E muitos outros profissionais também que saíram e acabaram segmentando as suas carreiras. Como que isso era conversado lá dentro para vocês? Olha, isso é muito difícil. Não sei se tem lá dentro. Assim, lá dentro são muitas coisas. Tem muitas discussões e visões diferentes que acontecem dentro de uma grande empresa, né? Então, assim, o que está acontecendo é essa coisa do nicho. Assim, você, torcedor do Botafogo, quer consumir Botafogo. Uma TV como a Globo ou o próprio Sport TV, ela não pode só fazer reportagem ou só cobrir um determinado clube, né? Ela é generalista por definição. Ela faz jornalismo e é muito importante que faça. Então, assim, o que a internet permitiu foi que... eu até tinha falado, assim, voltando um pouco no tempo, quando eu trabalhava em jornal, ou até antes quando eu consumia jornal, na minha época, eu só tinha 2 jeitos de saber notícias do meu clube na época. Era jornal e rádio. A TV era pouquinho, né? Tinha o Globo Esporte no dia seguinte. Então, assim, acontecia uma contratação. Eu ficava esperando ali, tinha um rumor de contratação. Ficava esperando o programa das 5 horas da Rádio Nacional, que era o primeiro no mundo da bola. Depois das 6 horas tinha o Globo Esportivo, tinha o da Tupi, depois tinha Panorama Esportivo, Giro Esportivo. Você ficava ali secando e no dia seguinte, e os repórteres de rádio concorrendo do jornal. Às vezes o furo era do jornal, aparecia na manhã seguinte. E o jornal, ele tinha um espaço fixo, né? Assim como a rádio tinha tempo fixo, o jornal tinha espaço fixo. Se você tiver uma notícia muito grande, você tinha uma página, né? Sim. E o apetite do torcedor sempre foi maior que isso, no tempo e no espaço. Então, o que a internet permitiu foi que esse apetite começasse a ser atendido, né? Você, quando começou lá no Twitter, você podia escrever o tempo que você quisesse. Sim. E depois, agora, começou a pintar vídeo. Então, assim, tinha, obviamente, um nicho não atendido, né? Uma demanda não atendida começou a ser atendida. E começou a comer a audiência daquela outra que não podia atender a demanda. Sim. Então, esse é o dilema hoje. Eu acho que as Big Techs, né, a Google com o YouTube, a Meta com o Instagram e outras, começaram a criaram plataformas que permitiram que a distância entre produção e distribuição se reduzisse muito. Então, hoje você tem negócios surgindo por causa disso, né? O pessoal critica muito, e não sem razão em alguns casos, mas eu vou dar um exemplo do que falam que o YouTube eu mesmo usava a expressão, que é uma expressão do Austin Rodrigues, né? Fala que o YouTube inventou um negócio sensacional, que é dono de sauna. Ele ganha dinheiro com o suor dos outros. É verdade, mas também não é, porque todo mundo... as pessoas ganham dinheiro, né? Sim. Também. E é que nem o Uber. Assim, o Uber é uma plataforma que a pessoa explora as pessoas, não dá direito trabalhista. Sim, é verdade. Mas o cara tem direito de trabalhar ali, né? É claro que, assim, tem várias questões, mas pergunta pro cara do Uber se ele se sente, se ele quer ou não quer, porque o cara tem direito de escolher isso. Não, igual em relação ao YouTube. Se você pega, várias plataformas foram criadas e a única que se manteve foi o YouTube. Se você teve, por exemplo, agora fugiu que o Casé TV... o Twitch. Não, ainda existe. Mas não chega não para nem... transmissão, né? Mas não chega nem aos pés do que é o YouTube, né? Hoje... o YouTube tem por trás o Google, né? Sim. Que é uma das maiores empresas do mundo. E, assim, eles criaram um modelo de negócio sustentável, né? Para todo mundo. E para eles. Sim, claro. Exatamente. E virou mídia. Assim, essa é uma grande questão, que é uma questão até mais profunda. YouTube é plataforma, mas não é só mais plataforma. Está na sua TV. Ela é TV. Cada vez mais os conteúdos estão lá. É um inventário de vídeo, assim, desde o cara que faz em casa até a TV profissional. Seus filhos têm quantos anos? São 3, né? 19, são 3 gerações. 19, 14 para 15 e 9. Quantos deles assistem TV aberta? Nenhum. Não, agora, olha a ironia. Nunca, por mais que eu trabalhasse, né? Eles nunca assistiram, porque, na verdade, a TV há muito tempo deixou de ter conteúdo infantil. Alguns assistiam conteúdo no Globo, né? Que era da Globo. Mas o YouTube o YouTube e Netflix vieram com assim, uma oferta infindável de conteúdo infantil. Então, eles se acostumaram a consumir ali. E depois veio o YouTube, quando o cara começou a ser jovem, aí veio os vídeos que a gente chama de UGC, né? User Generated Content, ou profissionais de influenciadores começaram... eu me lembro que meu filho consumia Felipe Neto pra caramba, por exemplo.
quando ele tinha 12, 13 anos. Sim. E depois outros caras. Então, assim, criou-se... Esse hábito mudou. A verdade é essa. E é difícil concorrer com conteúdo infinito, né? Porque sempre vai ter alguma coisa e você cria o hábito. É um dilema para a TV. Mas a TV continuou do outro lado, fazendo conteúdo de alta qualidade. O que aconteceu é que o conteúdo no YouTube durante muito tempo não teve grande qualidade. Depois agora passou a ter. E no Netflix nem se fala, né? Então, voltando à nossa questão do clube de futebol, hoje você tem a possibilidade de entregar um conteúdo de qualidade e voltado para aquele público, para aquele apetite, que as mídias tradicionais talvez não tenha. E talvez por causa dos economics mesmo da coisa, assim. Você não pode contratar um locutor para cada time, não pode contratar um repórter para cada time, já tem, né? Até dos setoristas e tal. Mas o repórter que tem uma função, ele não é que nem um influenciador. E esse é um dilema, né? Você, na sua vida como influenciador, você dá notícia. Sim. Mas você também tem que saber fazer esse jogo, porque você tem um público a atender, né? Não, e tem um detalhe que eu acho que pode acontecer, talvez, com essa busca de segmentações. Talvez daqui a alguns anos, você pegar um canal, o Arena, que é outro canal que faz transmissão de jogos, começar a fazer parcerias das grandes empresas. Olha, a gente vai ter 3 opções de áudios, né? O áudio geral, para quem quiser ouvir, um áudio segmentado para o Botafogo e um áudio segmentado para o Flamengo. E para você não precisar contratar equipes e você colocar vozes conhecidas, talvez comecem essas parcerias das grandes empresas. Pode ser, mas tem que ser... Vocês têm que ter um selo de repente, um selo de qualidade para você poder fazer isso. Mas alguns ajustes. Mas o Sport TV tentou um tempo fazer isso já, o Premiere, que era narração por clube. Sim. Mas no fundo é caro, né? Porque você tem que escolher alguns jogos, tem que ter um funcionário, tem que pagar via CLT. Então, assim, tem dilemas aí, né? Uma empresa grande precisa cumprir uma série de coisas que uma empresa pequena... Sim, que não precisa. Pode arriscar, né? Pode fazer... Então, não é fácil para uma empresa estabelecida. É a velha teoria da inovação, né? O novo entrante tem 30 empresas. Sim. Uma vai dar certo. Aquela lá já tem que cumprir um monte de coisas que é difícil se mover, né? É difícil mexer um transatlântico, né? E assim, jornalismo como negócio, isso é uma grande questão. Ele nasceu... eu sempre conto a história do New York Times, né? Que o New York Times era um jornal em Nova York que, durante um tempo, o slogan dele é All News Fit to Print. Todas as notícias que podem, ou que cabem ser impressas, né? Só que elas cabem ser impressas num espaço finito de jornal, Sim. né? E a família que era dona do New York Times percebeu que aquele negócio ali podia ser bom para vender, porque ele era o melhor veículo para vender publicidade naquela comunidade, na cidade de Nova York, porque atingia muita gente. A internet veio desregular tudo isso, né? Primeiro com jornal, depois com rádio, com todo mundo. E, por fim, com televisão, com vídeo. E as Big Techs entraram nisso, assim. Hoje o YouTube, quer dizer, o Google, né, e a Meta tem planos de mídia brutais aqui no Brasil já. E por que eu fiz essa pergunta em relação aos teus filhos? Que eu acho que essa próxima geração que vem, a posterior à minha, né? Aliás, 2 gerações posteriores à minha, que eu tenho 43, então tem a geração dos 30 e a geração dos 20. Eu acho que a tendência natural é essa galera começar a procurar aquelas coisas que elas mais gostem de assistir. Mas já é assim. Já é assim. Cara, é totalmente assim. E esse é um problema, porque, por exemplo, não se informam tanto. Sim. Né? Então, não se informam assim. Talvez, por exemplo, eu tive uma discussão uma vez que eu achava que... Eu não vou lembrar o certo, mas... Meu filho sabia quem era o Trump, obviamente. Porque o Trump tem essa presença, né? Mas não sabia quem era o primeiro-ministro de Israel, né? E eu fiquei, tem que saber e tal, pai chato. Mas, assim, eles se informam muito pela rede social. Isso é uma questão. Eles consomem muito mais do que a gente consumia. Se você pensar, aos 20 anos, talvez você não tivesse nem acesso a tanta coisa, aos 15 anos. Mas é uma quantidade de vídeo e de... informação não curada, que é uma questão. E só sobre aquilo que eles querem. E vai um ponto que eu vejo dessa nova geração, que é a dificuldade que eles têm em relação ao contraponto. Talvez seja por isso. Eu acho que isso que é uma fase de transição. Eu acho que a gente vai sair melhor do outro lado, tá? Porque sempre que tem uma revolução, já acaba saindo. Mas tem uma coisa, eu vou te contar uma história engraçada. Minha filha, um dia ela chegou pra mim, pai, o Bonner parou. Eu falei, hã?
Eu não sabia, nem sabia que ela sabia quem era o Bonner. Ela estava emocionada com a despedida do Bonner no Jornal Nacional. Que ela deve ter visto na internet. Ela nunca tinha visto o Jornal Nacional. Só que ela estava emocionada com a despedida, porque ela acompanhou a história. A gente acompanha a história das pessoas, né? Nunca tinha visto, exagero, que eu vi. Às vezes ela estava lá, mas ela não tinha o hábito. Então, e ela me falou uma vez, eu não lembro qual foi uma outra história, ela falou, saiu no Fantástico isso. Eu falei, mas você não vê Fantástico? Eu vi no TikTok. Então, assim, realmente mudou a porta de entrada, né? E eu tinha essa discussão muito, eu falava, porque durante muito tempo a gente tinha uma discussão, teve discussão lá na Globo, fazer um aplicativo de segunda tela, que era um aplicativo para acompanhar você vendo televisão. Eu falei, cara, mas a primeira tela não é a TV mais. A primeira tela mudou. Então, na verdade, a segunda tela, de certa maneira, é a TV. Hoje eu acho que está um pouco uma confluência interessante, porque o paradigma do celular meio que foi para a TV, né? São aplicativos, né? Não são mais canais. Você liga, até tem canal e tal, mas cada um tem seu aplicativo. Claro, por isso que a TV aberta tem esse movimento tão grande da TV 3.0, que é um movimento de tentar retomar essa presença, a importância da relação com o usuário, né? Mas você liga a TV hoje, qual é o seu hábito? Pensa, Tia, qual é o seu hábito? Pega o celular. Você fica com os dois. Fica com os dois. Liga a televisão, cara, igual um jogo. A não ser jogo do Botafogo, e mesmo assim, em casa, vendo o jogo do Botafogo, eu tô em algum grupo do WhatsApp... Comentando o jogo. Acho que... Não sei se a galera tá assistindo no chat, você também. Funciona assim. Eu tô vendo o jogo e tô comentando no chat. Conversando com alguns amigos. Por isso que eu falo assim, a transmissão de jogo no celular é um negócio interessante, mas as pessoas às vezes se frustram um pouco. Porque elas querem comentar. Sim. O cara quer ter os dois. Então, assim, essa Copa vai ser interessante por causa disso. Porque... muita gente vai poder ver os jogos da Cazé só pelo celular, né? Sim. Ou pela TV, ou pro Smart TV. Então, a gente não sabe ainda como vai ser essa dinâmica, mas vai ser diferente de todas as outras, essa Copa vai ser engraçada, é até bom a gente entrar nesse assunto de Copa, porque... época eu trabalhava antes de você me raptar, né? Não raptei nada, que você não ganhava nada. É bom saber! Mamãe Globo, trabalhei de graça. Também não é verdade, que era um acordo, né? Era um acordo, não tinha. Era uma coisa de colaboração, pô. Foram 4 anos maravilhosos que eu fiquei lá na... Não, era uma troca de abertura, né? que você tem, a tua porta como abre. Não, que as pessoas pensavam que eu ganhava um salário milionário da Globo. Eu falei, quem dera. É verdade. Na época de Copa do Mundo, quando tava no banco ou qualquer outro local, a gente armava um jeito de levar uma televisãozinha de tubo, 14 polegadas, deixa aqui ligada pra gente acompanhar os jogos. E agora vai ter os jogos na Cazé TV, pelo celular, vai mudar um pouco isso. Não é só pela Cazé, vai estar no Globoplay também. Vai estar no Globoplay, mas a pessoa vai ter a opção de acompanhar o jogo pelo celular. E essa Copa ela vai estar totalmente mudada, né? Porque desde que eu me entendo por gente, acho que a maioria das pessoas também, a Copa é Globo. E dessa vez não vai ser Copa é Globo. Copa, na realidade, é Cazé mais Globo mais SBT, porém com todos os jogos na Cazé TV. Vai ser Essa mudança, será que vai demorar a entrar na cabeça das pessoas? Por exemplo, teu pai tem quantos anos? 84. O teu pai viu todas as Copas pela Globo, provavelmente. Como que vai ser para aquele senhor que talvez não entenda tanto ver uma Copa que não tá todos os jogos na Globo? Vai ser bem diferente isso também. Cara, vai ser muito diferente. Eu acho assim, muita gente já tem um aplicativo na Smart TV. Então vai procurar, vai achar, vai estar... Só que é uma mudança cultural muito grande, eu acho, até pela linguagem da Casema também para algumas pessoas. Mas assim, eu acho que vai ter um choque de percepção ali, porque... não ter a Copa na Globo impacta. Claro que os jogos do Brasil todos vão estar na Globo, né? E metade dos jogos vão estar na Globo. A minha grande interrogação é como vai ser os jogos que não vão estar, em vários sentidos. Como vai ser a audiência, qual vai ser o impacto disso... não quero nem dizer... É cultural quase mesmo, entendeu? Agora, o fato dos jogos do Brasil estarem na Globo reduz um pouco isso. Claro que... Mas vão ter muitos jogos muito importantes que vão estar só na Cazé. Uma semifinal de Copa do Mundo. Uma semifinal, 2 quartas de final, 4 oitavas de final e 8 da segunda fase, que são as 16ª, né? 16ª, talvez, né? Senhora, Mas, de qualquer maneira, são jogos que decidem quem passa para a próxima fase. Então, assim, quem gosta de esporte vai querer ver. O que eu acho que para mim uma grande interrogação, qual vai ser o tamanho da audiência dos jogos relevantes, jogos muito importantes. Porque não existe nada parecido com a audiência, e nem vai ter, tá? Não vai ter nada parecido com a audiência de um jogo
de seleção brasileira na TV aberta no YouTube. Se vai me surpreender muito se chegar perto. Eu acho dificílimo. Nos jogos até porque a TV tem uma vantagem de... A gente até mencionou na primeira parte, de delay, né? Sim. Quem tem a anteninha digital, quem tem serviço pela TV aberta mesmo, vê antes o jogo, não tem como competir. Por mais que reduza seu delay, e estão fazendo um trabalho tanto no Globoplay como na Cazé, que eu sei também, para reduzir muito o delay, é física, não dá para competir. Não dá, é a mesma coisa que você tem da TV aberta para TV fechada. Então, mas, assim, de toda maneira, nos jogos que não tiverem TV aberta, assim, o jogo do Brasil, assim, é coisa de 70 milhões de pessoas vendo na TV. Então, esse número eu duvido que chegue. Mas eu estou muito curioso para saber aonde eles vão chegar nos jogos, tipo, nessa semifinal. Ou umas quartas de final importantes. Vai lá, França e Alemanha. Ou França e Espanha, sei lá, Argentina e Espanha. Argentina e Inglaterra. Um jogaço desse que esteja só na Cazé. Eu não tenho a menor ideia, assim, de até onde pode se chegar. Eu tinha dúvidas até da infraestrutura, porque eu lembro que eu fiz jogo quando eu era diretor do GE, do Globoesporte.com. A gente botou uma Copa América no ar ao vivo. E eu lembro que chegou 1 milhão, uma semifinal entre Argentina e Uruguai. Só no GE. Estava só no GE na época. E o que a gente chamava de a infraestrutura das operadoras sofreu. Mas isso faz 15 anos, 15 anos. Hoje vai ser... Eu tenho curiosidade. Tenho certeza que as CDNs está todo mundo preparado. Mas eu não sei se a infraestrutura segura o volume brutal que vai ser de simultâneos. Inclusive, eu me lembro, recentemente, a Netflix fez um evento mundial com o Mike Tyson e andou apitando. Então, é porque a TV aberta, o pessoal não... E era uma transmissão paga. Que a pessoa tinha que pagar para acessar. Não era dentro do Netflix, né? Eu acho que não era paga, não paguei. Pra ver Então, pra você acessar o Netflix, você tem que pagar o Netflix. Você tinha que ser assinante Netflix. É diferente do YouTube, que qualquer um pode entrar. Não, exatamente. E tem uma outra questão. A questão aí, pra mim, é o seguinte: quando você vai botar na TV aberta, você joga o sinal no ar e quem tem receptor pega. Sim. A internet, mal ou bem, é um cano, né? A tecnologia evoluiu muito, etc. Mas é um cano. Todo cano tem uma limitação. Mas eu acho que vai ser um negócio bem diferente para a gente ver e para quem gosta de acompanhamento esportivo vai ser interessante de ver e vai ter impactos em várias direções, até nas próximas discussões de direitos, né? Porque mal ou bem e eu estou vendo isso muito no mercado americano. Qual vai ser o papel das TVs? Como que os donos de direito vão se relacionar com as TVs tradicionais? Lá nos Estados Unidos, a NFL, que é um puta... que é talvez a maior liga do mundo, ela fez acordos com vários deles, mas preservou a ESPN, que é Disney, né? NBC, ABC, todo mundo tem ainda pagando um cheque para eles, porque a TV aberta atinge muita gente. E a TV aberta, e a TV fechada também, de certa maneira, tem um papel de ativação do evento que a internet, por mais que repercuta, que se fale, não consegue ter. É fazer jornalismo, é fazer matéria, é informar sobre o evento, né? Tanto que você vê que a FIFA, quando fechou o contrato da Copa Feminina no Brasil, ela fez com a Globo também. Sim. Globo e Cazé. Ela sabe que precisa da Globo, né? Porque a Globo é importante para todo esse papel de informação. Porque a Cazé é um canal de entretenimento esportivo hoje, né? Ela fala durante os jogos. Tem os programas e tal, mas é muito mais o jogo, né? Os eventos que acabam chamando a atenção. É muito maior a audiência. E assim, na TV fechada, no Sport TV, na Globo também, mas o escopo outro importa, né? Então, assim, essas questões para o futuro, que eu estava falando lá dos Estados Unidos, a NFL fechou, tem um contrato com a Amazon, e é sempre bilionário, né? E tem uma coisa que aconteceu lá, que eles fecharam, não é bem um Premiere, mas eles têm um contrato com o YouTube, direto com o YouTube, né? Da liga com o YouTube, né? Não com passando, o Cazé. Então, a casa é deles lá, eles têm uma... Então, assim, são modelos, assim, muitos que vão... A gente tem que olhar para ver para onde vai caminhar por aqui, né? Sim. Aqui o Brasil não tem nem liga, né? Tem 2 ligas meio brigando, então... Que é muito ruim para os clubes isso, assim. Eu acho assustador que eles não consigam se entender. Para vocês, assim, até entra nessa linha bom ponto que você colocou. Você tá na Globo ali, então você viu várias disputas, né? E vários modelos de cotas, né? Quando você tinha por bloco, Clube dos 13, aí teve ali em 2011 o Maurício Assunção junto a
ao ex-presidente do Corinthians, o Andrés, acabaram com o Clube dos 13, aí começaram as negociações diretamente com os clubes, aí você teve uma diferença muito grande financeira. A gente está muito atrás em relação aos direitos. Você acha que pelo Brasil, ser onde que é o Brasil, a gente está na América do Sul, muito difícil você espalhar os direitos de TV aqui do nosso país? Assim, o direito para fora tem um valor muito menor, porque a nossa liga não se desenvolveu e assim, a concorrência no mercado de atenção só aumenta, né? E ninguém compra, mesmo sendo baixo, né? Até acho que venderam algumas coisas assim dessa vez, mas o que eu acho, cara? Tem muita lenda sobre isso, sabia? Sobre a questão de negociação de direitos, de favorecimento a B, C. A má gestão dos clubes é a maior vilã disso, assim. Ninguém obrigou nenhum clube a assinar nenhum daqueles contratos lá com a arma na cabeça. Todos assinaram porque quiseram. Alguns pegaram antecipação porque quiseram. E tem questões, tem casos assim, que você não acredita. O cara pegou uma antecipação de, sei lá, 8 milhões, abrindo mão de 60 milhões por ano garantidos, entendeu? Caraca. Por quê? Porque precisava pagar a conta do mês. E não é tão diferente do que está acontecendo agora de novo em alguns momentos. Tem gente pegando antecipação ou fazendo negociações, pedindo dinheiro, porque não consegue fechar as contas do mês, né? Flamengo e Palmeiras estão onde estão porque fecharam as contas, porque fizeram gestão correta e pagaram as contas que têm. Agora, a discussão para o futuro é sempre uma divisão do bolo, né? Eles não se entendem porque alguns querem ganhar muito mais que os outros. Sempre foi assim. E por não se entenderem, não é só por isso, tá? Porque tem outras discussões de governança e tal, mas ao não se entenderem, o bolo fica, né? Já melhorou muito, né? Já está muito melhor do que era. Mas, ainda assim, podia ser muito melhor, porque você ter uma liga não é só divisão de dinheiro. É você ter uma bola, uma governança, uma estrutura de marketing. Poder vender os direitos de jogos de videogame, coisa que até isso é complicado. Mas a minha impressão, a leitura no momento atual, é que a política ainda vai influir bastante nisso, porque temos a Libra de um lado, mas está em crise, né? Ontem eu li um artigo no UOL do Rodrigo Matos falando sobre isso. Você tem a FFU agora, né? Mas a FFU. Também uma questão com a CBF na Série B. A CBF parece, talvez, estar caminhando também numa direção de pensar em retomar suas atribuições de liga, né? Que já tinha meio aberto mão. Então, não sei o que vai acontecer. E próprio dentro dos condomínios de clube, né? Dentro da Libra, há uma crise, né? O Flamengo brigando com os outros e tal. Poli, nesses anos que você teve à frente da Globo... Nunca tive à frente da Globo. Tá? Inclusive, eu nunca participei de negociação de direitos, também é bom dizer. Mas você conhece ali os bastidores. Mas como você teve ali à frente da sua área, né, da gestão de programas, dessas coisas todas, como que funcionava o processo de uma criação de um programa na Globo? Assim, por exemplo, Bem Amigos, que é o programa que você teve... o Bem Amigos eu já cheguei, já estava pronto. Já chegou pronto, mas assim, muitos outros programas você fez, agora o Fechamento, que é o programa que você participou da montagem. Variou, depende da época, porque às vezes era uma concepção só do pessoal de conteúdo, né, da área de esporte. Depois mudou, a gente recebia demandas, por exemplo, o Fechamento é um exemplo recente, a gente recebeu uma demanda da área de produto, que o Sport TV tem uma área de produto, planejamento e programação. Eles queriam trocar o boleiragem, eles queriam trocar o dia, né? Eles precisavam, porque na época, o Bem Amigo saiu, entrou boleiragem segunda noite. O pessoal de programação falou, segunda noite está muito velho para ter um programa especial, vamos fazer esse programa domingo? Então, a gente falou, que tipo de programa? A gente discutia o briefing, né, do programa e pensava, vamos trazer fulano, vamos trazer Beltrano, vamos trazer Cicrano. E aí começava a desenhar o programa. Não era só eu, era muita gente, né? O Afonso Gachar, que está lá hoje, é diretor de programas, a Mariana Bonfim, que é gerente responsável pelo Sport TV, e o pessoal de programação, o Botelho. Não vale pena citar todos os nomes. Mas assim, o Gabay, que é o responsável pelo Sport TV, vou lembrando, vou falar. E também as outras pessoas do esporte também, o Renato, que era o diretor de esporte. Então, assim, esse era um processo coletivo, a gente chegava a conclusões e no caso do Fechamento foi engraçado, porque foi muito polêmico, né? Porque a gente queria ter sempre um comentarista, o Rizek como apresentador,
e trazer alguns jogadores diferentes. Então, quando a gente trouxe o Felipe Melo, assim, meus amigos jornalistas queriam me matar. Mas eu achava importante ter a voz de alguém diferente, né? E eu acho que tá dando certo o Felipe, né? Depois... Ele até ficou... A ideia dele era ficar só um ano e tá ficando mais. Mas por quê? Porque é um jogador que parou há pouco tempo, um jogador relevante, com uma opinião forte e com visões distintas. A gente precisa ser plural, a gente precisa ter visões diferentes, né? E tem, eu acho, em tese tem os bons comentários do canal também, né? Entra lá Losetti, Eric muito bem, Ana Thaís e o Rizek sabe comandar. É um programa que eu acho que funcionou. Muito legal. Porque ele encerra a jornada do dia. Faz sentido aquilo ali, né? E claro, o Denilson, né? Que o Denilson foi um golaço. Mas, cara... cada programa é um programa. A gente fez o Panela também. A Mariana é mais responsável pelo Panela do que eu, que é o programa do Fred. Com o André Balada. Com o André Balada. Que também é outra coisa polêmica. Porque existe essa questão, né? Assim, eu sou jornalista, tenho o maior orgulho de ser jornalista. Mas, assim, muitas vezes o pessoal... O jornalista tem um pouco de preconceito com o jogador comentarista e vice-versa, né? O jogador também acha que o jornalista não sabe nada. Nem uma coisa é verdade, nem é outra. Você tem bons jornalistas comentando e bons jogadores comentando e tem ruins e vice-versa. Tem gente ruim. Então a gente tem que tentar achar um equilíbrio. Porque eu acho que o cara... Eu ficava brincando com meus amigos, falei, cara, você é a favor de lugar de fala em tudo. Menos nisso? O cara jogou bola, cara. O cara que esteve lá dentro, né? E a gente fez bons programas, por exemplo, a gente fez na Copa do Mundo Seleção, que levamos o Luiz Castro e o Felipe Luiz. Arrebentaram, cara. Arrebentaram os dois. Foram muito bem. E os comentaristas também foram bem, entendeu? Então... Fora aquela dos especialistas, que vocês colocaram vários técnicos, teve nos Jogos Olímpicos também, que vocês levaram vários campeões. Foi fantástico. Então, você bota o Leandro Guilherme para falar de judô, você vai me dizer que eu vou falar melhor que ele, assim. Claro que, assim, tem gente que vai mal, tá? Tem gente que não tem o dom da comunicação. E aí não tem jeito, né? A gente costuma dizer o seguinte, quando você bota um cara para falar... Eu fui repórter, né? Era um repórter tímido e ruim, mas assim, eu tinha vergonha de aparecer no vídeo, era muito novo, né? Mas você vê quando o cara leva jeito, você vê quando o cara preenche tela, que a gente fala, né? Lembra a primeira vez que a gente botou o Tadeu na tela lá? O Tadeu veio de Brasília, porra, esse cara tem talento, o Tadeu é um cracaço, né? O Tadeu pega uma história e transforma. E Regis Husing, assim, é uma geração inteira. O Tino e o Show são os ícones dessa... Os mestres, né? São os repórteres de televisão que todo mundo imitava, né? E eu lembro quando eu entrei na TV, eu conversei com o Tino, o Tino falava... o Tino veio de jornal, ele trabalhava no Dia, né? E ele falava, escrever para TV é diferente, você tem que escrever com imagem. Eu nunca esqueço, né? A gente vai aprendendo com todo mundo, né? E é muito rápido, cara. E o cara que me contratou foi o Malafaia, por exemplo. Que hoje vende vinho. Não é o mesmo. É o Marco Malafaia. Aí eu trabalhei com muita gente boa na TV, cara. Décio, que hoje é o João Ramalho. Muita gente saiu também, mas muita gente continua lá, né? O João Pedro, que hoje está na Play 9, foi repórter. O Renato, hoje diretor, foi repórter. Então, tempo que passa. Ser repórter é uma bagagem muito boa, né, Poli? Pra você conseguir entender, até mesmo está passando na cabeça do repórter, que você tá querendo montar algum projeto, alguma coisa assim, né? Eu ficava brincando que eu nunca consegui deixar de ser repórter. Porque o repórter é o cara que quer saber das coisas e contar pros outros, né? Então, eu sou um contador de história, naturalmente. E eu acho que, assim, a maior coisa o maior orgulho que eu tenho é de, no fundo... ser repórter. E eu acho que faz muita diferença. Mas, assim, existem muitas outras funções. Você tem produtores excelentes, tem editores excelentes. E todas essas funções colaboram e são fundamentais para que você tenha bom jornalismo, né? E o jornalismo esportivo vive um grande momento de questionamentos, né? Sim. Mas ele continua sendo importante. E continua sendo importante a gente poder contar as histórias, não só as histórias... Porque eu sempre falo, né? Vou entrar aqui num raciocínio, que o esporte tem duas pernas. O esporte tem entretenimento, a gente emociona, a gente diverte, a gente encanta, mas a gente também conta as histórias que são importantes, né? A gente conta, às vezes, histórias que ninguém quer saber. Cria heróis e vilões, né? Não, e a gente conta, não é nem só criar, às vezes você conta a história, né? Então você tem que fazer a matéria, às vezes, de corrupção, fazer a matéria contando o escândalo que ninguém queria contar.
Então, a gente tem histórias na Globo, por exemplo. A história do Cruzeiro, que foi uma das últimas coisas que a gente fez, o Rodrigo Capello, depois a Gabriela Morena entrou também, mudou a história do Cruzeiro, aquela matéria. Então, a gente tem condição de mudar. Agora, você vê o caso do São Paulo. O GE fez uma matéria, depois o UOL fez várias matérias, mudou a história do São Paulo. Foi o jornalismo que fez isso. O jornalismo faz diferença ainda, né? Mas... não é só isso que a gente faz, mas muitas vezes o pessoal esquece que isso importa. E importa. E você fez também agora na Globoplay, né? Alguns documentários. A gente fez vários. Coisa que é uma coisa que eu tenho... Não é orgulho, é ruim de falar, né? Mas é isso. Eu fico feliz de ter feito. Porque acho que a gente fundou um núcleo de documentários lá atrás, né? Alguns já saíram da Globo, como o Rafael Esbarai, o Gustavo Gomes e o Afonso, que está lá até agora. A gente fez alguns documentários muito legais. Começou primeiro, foi o Dr. Castor, que o diretor... Excelente. O diretor, eu recomendo para todo mundo que gosta do Rio de Janeiro, veja. Excelente. Você entende muito de Rio de Janeiro ali, vendo aquilo ali. Depois veja o Vale Escrito também, né, que é muito bom. O diretor é o Marco Antônio, que hoje está trabalhando com o Ronaldo, né? É CEO da Beyond. Caraca. Saiu para ir para lá. Fizemos o Elza e Mané, que eu acho muito bacana, que é feito pela Carol Zibman e pelo Pirro, que é o diretor, foi roteirista ali. Depois ele dirigiu o Robinho, dirigiu vários outros. O Pirro é um cara que está lá. Já vi aqui também. Fez o Maguila, né? Sim, já vi aqui. Fizemos o Senna por ele mesmo, né? Então, vários muito legais. E espero que continue fazendo. O último agora, quem fez foi o Chico Trigo, que junto com o Zarco, com o produtor e tal. Vieram aqui falar dos 95, que é muito bacana. Muito bacana. E a gente fez uma série que eu me orgulho muito, que é o Acesso Total. Que o primeiro foi do Corinthians, depois fez o Botafogo em 2021, que pra mim é o melhor. Mas como era a Série B, não teve tanto impacto, mas tem cenas incríveis. E fizemos depois com o Vôlei, com outro nome. Fizemos com o Palmeiras recentemente, né? Então... E é fácil negociar um acesso total? Não é. Depende muito, né? No caso, a percepção do clube de que aquilo ali... Porque quanto mais acesso você tiver, melhor vai ser o produto. Sim. Só que acesso demais talvez conte coisas que o clube não queira que você conte. Então tem que ser um negócio negociado. E a gente sempre foi... Quando a gente fez essa negociação com o clube, a gente sempre fez um acordo. Assim, a gente não vai colocar nada que prejudique a imagem de alguém. Assim, a gente vai ser muito claro. Só que se você não deixar a gente mostrar e contar a história, não adianta, né? Tem uma história curiosa. A gente fez o último o último foi do Palmeiras, mas foi um pouco diferente o processo já. O do Fluminense ficou muito legal, em 2023, que a gente fez correndo pra caramba. E a história irônica da história é que a gente ia fazer o do Botafogo da Libertadores, e aí quando a gente foi conversar, o Botafogo entrou a derrocada. E aí, em 2024, eu queria fazer de novo. Poxa, o Botafogo ganhou. Olha, a história era maravilhosa, a história de redenção, Sim. né? E aí, a gente não conseguia negociar porque o Botafogo só queria negociar quando ganhasse. Superstição, né? Depois foi negociar antes de ganhar. E aí, em cima da hora, eu tava conversando com as pessoas, o Botafogo não ganhava. Lembra? Aqueles empates, né? E aí, o que aconteceu? Não deu tempo, porque o Botafogo empatou, a sequência eu não vou lembrar, mas empatou com Vitória, Criciúma e Atlético Mineiro com um a menos. Sim, o Atlético Mineiro com um a menos. O Vitória foi o último nessa sequência. Que aí até perde a liderança do Palmeiras. E perde a liderança e vai jogar com o Palmeiras. Aí o Botafogo viaja, depois vai para Libertadores, depois volta para jogar com o Internacional. De ressaca. Então não teve tempo para parar, para negociar. E aí viajou para o Mundial. Pro Intercontinental. Eu tava nessa loucura toda. Todos esses jogos eu tava... Eu só cheguei em casa dia 18 de dezembro. Mas a gente do lado de cá, da produção audiovisual, ficou frustrado. Porque, aquele documentário era muito legal também de contar. O do Fluminense ficou muito legal. Não sei se você viu. Não vi. Ficou muito legal. Thiago, como tricolor, viu? Sim, muito bom. E o Pirro, o pessoal, fizeram correndo aquilo ali. E a gente fez um acordo, a gente ia fazer se caso o Fluminense ganhasse o Manchester City, ia ter o complemento. Mas aí normal, era um risco calculado. O do Botafogo, uma pena. O Botafogo até fez ele. Ficou legal, mas assim, é diferente quando o clube faz ele mesmo. A gente, mal bem, o pessoal tem uma expertise de contar essa história, de saber os pontos narrativos. É o que a gente faz. Então, esse é uma pena que a gente não tenha podido fazer, né? Mas é do jogo.
Não, e o acesso total do Botafogo é muito bom. É muito bom. Eu acho muito bom. E foi realmente no momento da virada, né? Você tem ali, por exemplo, qual ligação era aquela que o Durcésio estava fazendo ali na reta final? Já era com o John Textor ou não era com o John Textor? Eu já não lembro mais. Eu apaguei. Parece tanto tempo atrás, né? Ô, Poli, igual em relação a jornalista revelar time do coração. Hoje está numa linha que os jornalistas têm revelado o time do coração. Você acha que isso vai acabar mudando daqui a algum tempo? Ou você acha que a galera vai continuar escondendo para quem torce? Cara, eu acho o seguinte, infelizmente, até essa questão da cultura da rede social, as pessoas não têm maturidade ainda, infelizmente. O torcedor é muito passional. Então eu acho mais do que compreensível que as pessoas prefiram não revelar. Eu mesmo, assim, quem me conhece sabe qual é o meu time, mas eu prefiro não falar porque... você é para estádio, as pessoas podem te ofender, podem te xingar, as pessoas narrador, locutor, né? E as pessoas, assim, às vezes bater, querer brigar por causa disso. Agora, eu nunca sou ser contra a transparência, mas eu entendo quem não queira revelar, entendeu? Porque é um ambiente meio violento, muitas vezes, e imaturo. E, assim, eu brincava que eu tinha um blog no GE lá atrás e eu falava assim, a quantidade de ofensa que tinha, eu falava, gente, eu só respondo ofensa inteligente, ofensa burra eu não respondo. E aí ficava apagando, mas assim, tem gente que não tem paciência, que sente golpe, entendeu? E às vezes sai da rede social, várias pessoas, eu lembro que saiu uma vez do Twitter. Eu saí do Twitter. Por causa disso, né? Nem começa a xingar, perder a linha. Tem gente que tem paciência de processar, eu não acho. Sei lá, eu entendo quem não assuma. Há quantos anos você não veste a camisa do seu time do coração? Outro dia, quando eu saí da Globo, agora eu até vesti pra jogar um futebol. Mas você nunca vai me ver no estádio, mesmo quando eu vou ao jogo, de camisa. Porque eu não vou, porque eu treino profissional, nunca fui. E embora eu vá como torcedor, mas quando eu vou ver jogo no meu time, eu vou como torcedor, eu grito, vibro e tal. Mas quando eu ia trabalhando era outra coisa, é engraçado, né? Como se fossem duas personas, né? Fora do Brasil você veste a camisa? Não. Também não? É pra evitar da dor de cabeça? Não é por isso, porque assim, cara, meu trabalho, assim, eu botei na minha cabeça desde cedo que isso aí era uma questão, e não é vergonha nem nada, assim, é porque eu acho que a imagem importa. E outro dia um amigo meu, que é repórter, veio perguntar, eu quero ir no jogo tal, vou de camisa, eu falei, não vai. Mas acabou que ele foi, mas assim, eu falei, não vai que você não vai ganhar nada com isso, porque só vai ganhar, porque você continua trabalhando, sua imagem continua importante, importando. Mas, cara, hoje tá mudando muito, né? Você vê, você até falou do João Guilherme, hoje foi narrar na Flá TV. Sim. Então, assim, eu posso estar preso no meu tempo, entendeu? Pode ser. Mas de repente, como que pode ser uma volta do João Guilherme daqui a um período? Talvez a gente tenha, o mercado e as pessoas tenham amadurecido e vejam, ele é um narrador. Só que é claro que fica, para muitas pessoas pode ficar, esse cara é Flamengo, não quero ver, ou, vamos ver o jogo com ele porque ele é Flamengo. O Hamilton Rodrigues, né, que já veio aqui tem 2 semanas, ele falou sobre isso, né? Ele se declarou botafoguense e fala que o problema é que as pessoas começam a julgar qual time que ela tá narrando por questões de... olha só, ele é ser flamenguista, tá... Porque o torcedor é muito passional, então ele tá vendo o jogo, ele quer... Quando as coisas não vão como ele gosta, tá puxando pra cá, tá puxando pra lá. O comentarista de arbitragem, ele não sei o quê. Cara, o que eu ouvia dos meus amigos que torcem sobre comentarista de arbitragem é um negócio loucura, inacreditável. Né? E eu falava, cara, o cara tem a opinião dele. Todo mundo é a favor da opinião, menos quando é contra o seu time. Exato, né? Então, nosso time, nossas regras. Pois é. Aí é um mundo muito louco, né? Mas, cara, tá tudo mudando, né? Sim. Você vê, a gente tava falando da Copa, a gente não sabe como vai ser daqui a 2, 3 anos. Esse mundo de inteligência artificial, cara, o espaço, a diferença, a distância entre pensar uma coisa e criar outra coisa, cara, tá cada vez menor. Eu até contei isso na primeira parte, lembrei agora. Eu escrevi um texto pro meu Substack lá, falando sobre esse momento da mídia esportiva e eu fiz todas as figuras usando inteligência artificial. Eu não sei desenhar, cara. Eu lembro até hoje um trauma de infância que eu tirei 3 em desenho. Eu tinha dificuldade de fazer uma linha reta com régua. Era um negócio assim, movimentos finos eram um problema. Então, assim, e os desenhos ficaram legais, porque a gente dá ideia. Cada vez mais isso vai mudar tudo, cara. E vai mudar. Outro dia eu li isso, que uma história, o cara falando que vai mudar tudo que envolve tela, a inteligência artificial vai influir.
Então, a gente está num momento de muita transição, né? Sim. Ô, Poli, na primeira parte a gente fala sobre isso. Acho que é bom a gente falar sobre esse assunto de novo. Pra quem tá vendo, chego aqui. Por que você tá falando a primeira parte? Porque a gente tá refazendo a entrevista aqui com outras perguntas. De repente a cabeça... Cara, será que eu fiz essa pergunta na primeira parte ou na segunda parte? Você tá escrevendo e você escreveu muito sobre a chegada da Cazé TV, como foi a criação da Cazé TV. E hoje já li várias pessoas, né, que são da Globo falando assim, cara, se a gente tivesse... Poderíamos ter tido uma ação lá atrás, que hoje a gente poderia ter uma Cazé TV, podia estar ali no YouTube também. E a Cazé TV, ela aproveitou uma brecha que aconteceu ali em 2000, na Copa, né, de 2022. Assim, eu não sei se... A Globo tem uma GE agora, né? Sim, sim. Né? Que, cara, assim, hoje é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? E falar, a Globo vacilou aqui e ali e tal. Mas assim, a Globo sempre teve um dilema. Ela tinha um negócio muito consolidado, 2 negócios, né? A TV aberta e a TV fechada, que era um baita negócio, ainda continua sendo um bom negócio. E a internet veio meio rompendo barreiras. Você não sabia o que ia acontecer. E o que aconteceu no caso da Cazé tem um componente de acaso aí, que é assim, a pandemia chegou e a pandemia paralisou a economia. Né? A nossa vida parou. Sim. Hoje a gente não lembra direito, cara. Parece que faz muito tempo, faz 6 anos. Cara, quão aterrorizante, cara, inacreditável foi aquilo. Assim, amigos meus morreram. Assim, a gente perdeu um apresentador lá, o Rodrigo Rodrigues, queridaço, queridíssimo. Foi muito traumatizante para todo mundo que viveu, né? Você via a gente morrendo, falta de ar. E para a empresa que continuava trabalhando, cobrindo isso, uma empresa grande como a Globo, com mais de 10 mil funcionários, foi muito impactante. Sim. Então, assim, e do dia para a noite a sua receita zerou, assim, a sua produção parou. Então, você só continuava trabalhando com jornalismo. Todo mundo estava em casa, mas você continuava entregando o conteúdo. Eu lembro que a gente fez várias retransmissões, né, de jogos passados. Sim. E... Copa do Mundo. Cara, então esse trauma é muito cabível. E aí, assim, você tinha que reduzir custo. Né? A Globo passou a pandemia inteira, atravessou a pandemia e não demitiu ninguém, manteve os salários em dia. Mais de 10 mil pessoas. Então, assim, é mais compreensível a iniciativa de reduzir custo. E aí, só que um desses custos que foi reduzido foi abrir mão da exclusividade digital da Copa de 22, porque você tinha que renegociar com a FIFA. Né? E a FIFA falou, tudo bem, você me paga menos. Foi um acordo depois, chegou aí para a justiça e tal. Eu não participava disso na Globo, não, eu só sei. Mas você estava ali, que você conhece. Não, eu fiquei sabendo, mas assim... E foi um acordo que pareceu bom na época. Pô, você está pagando menos, tudo bem, desenvolvendo. E aí a FIFA contratou a Live Mode para vender esses direitos. Porque eram direitos que tinham ficado no mercado. E ninguém quis comprar, cara. Porque concorrer com a Globo aberta e também com a Globo transmitindo no Globoplay, transmitindo no GE, transmitindo no Sport TV, o mercado da mídia tradicional falou, cara, será que vale a pena? E a Live Mode teve a ideia de fazer uma parceria, já testavam coisa com o Casemiro no Twitch para o Brasileiro de 2021. Tiveram a ideia de fazer uma revenue share no YouTube. Uhum. E, cara, foi uma grande ideia, porque deu super certo, né? E eu acho que eles transmitiram 22 jogos e teve um impacto muito grande, porque o YouTube, por isso que eu falo lá que é uma tempestade perfeita, porque a pandemia tinha feito o streaming explodir. Então, o YouTube estava nessa onda. Então, cara, foi um achado e aí surgiu. Aí a Cazé TV realmente nasceu. Ela nasceu para a Copa, né? A primeira transmissão deles, salvo engano, é Brasil e Sérvia. E deu essa explosão. Fizeram a Olimpíada depois. Na Olimpíada eles tinham outra questão, né? Porque na Olimpíada eles fizeram 4 canais de graça e muito fáceis de achar. Então, acho que, não sei se você me perguntou antes, mas a Globo teve uma audiência muito maior que a Cazé TV na Olimpíada. A primeira parte, é bom esclarecer, a primeira parte que corrompeu o arquivo. Corrompeu o arquivo, na reta final. Então, assim, a Olimpíada... A Globo teve uma audiência muito maior do que a Cazé TV, mas muito maior, porque a TV aberta atinge muito mais gente. A Olimpíada da Globo e da Sport TV foi um sucesso. Só que, qual foi a sua percepção? Né? Redes sociais mostrando Cazé TV maior que Globo e Sport TV também. Que é surreal, mas a percepção importa. Por que as pessoas acharam isso? Porque a Cazé abriu 4 sinais grátis no YouTube e a Copa é um evento mobilizador.
E é claro, é novidade, estava ali o tempo todo. Você consegue acessar do celular mais fácil. A opção da Globo foi botar os sinais fechados no Globoplay, né? Para assinante, né? Não fechado. Então, assim, você tem na Olimpíada até 24 sinais, entendeu? E é uma riqueza de conteúdo isso. A própria Olimpíada eu quero saber como vai ser. Porque talvez 4 canais seja o suficiente, entendeu? E como vai ser também a relação, né? De cá para lá. Porque tem uma outra dinâmica aí, que é o seguinte. Quem pagava os custos pesados é a TV. É aquilo que eu falei lá da NFL lá fora. Você vai abrir mão do cheque das TVs? Não vai. Vai abrir mão da ativação que a TV traz? Porque, assim, é legal transmitindo. A Cazé, porra, foi um sucesso a transmissão. Mas a preparação do evento, a ativação, as informações sobre o evento, a TV aberta é muito importante, a TV fechada também. Então, assim, tanto que a FIFA fechou com a Globo, né? A Copa de 2027, por causa disso. Porque ela sabe que precisa da Globo, né? Então, assim, é um cenário muito fluido, é um cenário que a gente não sabe o que vai acontecer. E vai ser interessante acompanhar, para mim, que eu trabalho com isso, eu trabalho com isso há muito tempo, do lado de fora, como observador, essas mudanças do mercado. Né? Por isso que eu estou escrevendo sobre isso, até para entender também O mercado, um pouco mais. Esse mercado, desde que você saiu da Globo, ele te assustou um pouco? Assustou como assim? As mudanças que aconteceram, coisas que você começou a ver, que quando você estava na Globo você não começou a enxergar, só aqui do lado de fora que você começou a enxergar algumas coisas diferentes? Não, cara, assim, assustar não. O que me assusta hoje, não, o que me fascina e assusta ao mesmo tempo é a inteligência artificial, que eu acho que é uma coisa que a gente não tem noção de onde está. Não, de onde está. A gente estava lendo lá hoje o Pentágono, estão ameaçando a Anthropic, que faz o Claude. Ó, se você não me ceder isso, eu vou pegar, vou tirar você de tal, que é proibir a empresa de negociar com o governo americano, uma coisa meio bizarra, né? Então, assim, eu não sei, assim, eu acho que mudou muito o mercado, mudou brutalmente, mas de maneira alguma, o que vai acontecer agora talvez seja muito maior, entendeu? Porque, é o que eu falei, a distância entre ter uma ideia e produzir essa ideia está cada vez menor. Então, assim, a gente vai mudar toda publicidade, cinema, todo o audiovisual vai sofrer uma mudança muito grande. E não apenas, né? Dizem que, o cara falou, eu estava lendo entrevista, ó, advogado. Hoje, por exemplo, quando você eu escrevo um texto, eu uso o ChatGPT, o Gemini, ou outros para criticar o texto. Falei, critica esse texto. Eu acho horrível ele escrever para você. Sim, não faço isso. Mas eu acho que são ferramentas que ajudam a gente, porque eles estão treinados com muita informação, entendeu? Até mesmo para, de repente, você tem um erro que passa batido, eles conseguem ajustar esse erro para você. Erro de concordância, erro de ortografia que você cometa e tal. Mas, assim, é muito outro planeta o que vem por aí. Não. E a gente está muito... Eu sempre digo, a gente está no Cretáceo, cara. Está no Paleozoico ali, engatinhando sem entender. Estamos na TV preta e branca ainda. Mas talvez antes disso, cara. É muito surreal. E acho um barato, né? Eu acho, na verdade, são assim... me assusta, mas me fascina. Porque eu acho que a gente vai poder fazer coisas que a gente nunca fez, entendeu? Exatamente. E o futuro do esporte... Olha como que é louco isso, né? Porque... Uma vez eu fui num evento dos Estados Unidos e experimentei aquele Apple, como se diz, o Apple Vision Pro, né? Sim. Aquele negócio da Apple. Que não deu certo, né? Porque é tão caro que vendeu pouquíssimo. Né? Mas ali eu vi uma coisa que eu nunca tinha pensado e que eu nunca tinha experimentado. Ele tem um negócio que ele te dá uma visão espacial. Parece tem aqueles brinquedos da Disney que você entra e está dentro do filme. Então ali você senta dentro do estádio. Você tem que ter uma câmera especial, é super caro, vai demorar para chegar, mas talvez seja o próximo passo da transmissão esportiva. Você vender o estádio. Você entra, se senta dentro da quadra da NBA, cara. Então é um negócio espetacular. Só que eles não conseguiram ainda, eles fizeram um acordo de 10 anos com a MLS, né? Mas eles não conseguiram fazer. Tanto que o primeiro produto que eles lançaram era um produto de melhores momentos. Aí você olhar, era um produto normal. Você não estava no estádio. Porque lá o diferente... Cara, se você experimentar isso um dia, eles tinham um demo lá, você entrava numa montanha. Cara, você tinha medo de cair, cara. Tinha uma vertigem. Porque engana seus sentidos, né? É que nem o brinquedo da Disney lá, é isso, engana os sentidos. Então, isso ainda vai chegar um dia, eu acho. Mas tá longe. Talvez não chegue por aí, talvez chegue por inteligência artificial, de outra maneira.
Não sei. E talvez barateie, né? Pela inteligência artificial, talvez seja algo mais... É aquela velha coisa. Às vezes o melhor produto não ganha. Ganha o mais conveniente, mais barato, né? Exato. Poli, você falou em relação à novidade. Essa Copa Cazé TV, Globo e SBT. E SBT, um antigo parceiro seu, que será o narrador. Esse Galvão Bueno. Galvão Bueno. Carlos Eduardo Galvão Bueno. Senhor Carlos Eduardo Galvão Bueno, no auge dos seus 74? 75? Cara, eu não sei quanto... Eu não sei, não lembro mais Seu quantos 70 e mais ou menos, né? Peraí. 70 e alguns. 70 e alguns. Thiago Leifert, que também trabalhou com você. Como que você acha que vai ser a percepção do público em relação a uma voz que era a voz da Globo durante... Desde 78. Mais do que a voz da Globo, né? Claro. A voz do Brasil, né? O Galvão foi a voz mais importante da locução esportiva brasileira, ponto, né? Então, teve o Luciano do Vale antes, mas o Galvão pegou toda essa onda desde... Eu acho que ele assumiu de verdade em 90, 86 foi dividido. Ou 90... Eu já não lembro mais. A Copa América de 89 já era ele. Então, assim, ele a relação dele com a seleção foi, né, tetra, penta, a trilha sonora e a trilha sonora do Brasil tem muito a voz do Galvão. Sim. Mas assim, eu não sei como vai ser a repercussão, acho que tem uma dificuldade porque o SBT não tem a estrutura da Globo, obviamente, não tem a tradição da Globo, não sabe transmitir como a Globo, mas levou muita gente boa para lá, né? Muita gente na frente das câmeras e gente atrás das câmeras também. Então eu acho que a concorrência é salutar, né? Eu não acho que ele vai ganhar da Globo, não acho mesmo, mas não sei. A gente não sabe quantos pontos ele vai tirar, porque tipo, algum pontinho vai tirar. Então, e tem também Cazé, né? Então, tem o Sport TV, então tem Nem muita que seja por concorrência. curiosidade, eu acho que a galera vai colocar pelo menos... A galera tem que... Deixa eu ver como tá o Galvão. Pode ser. Brasil perdendo o jogo, deixa eu ver o Galvão bolado. Mas esses números dessa Copa vão ser muito interessantes, porque assim, eu não sei se eu já falei isso aqui, porque talvez eu tenha falado a primeira parte e eu esqueci. Mas esteja me repetindo, mas não existe nada parecido com um jogo de televisão de seleção brasileira na TV Globo em termos de audiência. Isso é loucura. É coisa de dezenas de milhões de pessoas. A internet, dessa vez, a grande curiosidade minha nessa Copa é até onde vai chegar a audiência do Sport TV nos jogos exclusivos deles. Mas não acredito que chegue nisso. Eu casaria dinheiro que não vai chegar no que a Globo vai chegar. O potencial da TV aberta, e isso é uma grande questão para o streaming no mundo inteiro, é até onde... porque levar um jogo para muita gente ao mesmo tempo é um desafio, né? E tem a questão do delay, que a gente já falou e tal, mas vai ser interessante. E acho que para o mercado concorrência é positivo. Ter várias opções é positivo. E vai ter muita gente co-narrando, né? Não com direito, mas falando, comentando, falando. Roubando sinal. Pirata nem se fala. Né? Ô, Poli, vem chegar aqui na reta final. E já fica aqui o convite para você voltar pra gente daqui a alguns meses, pra gente conversar mais sobre algumas coisas. Até mesmo pra gente falar sobre o mercado, que é um papo que eu gosto muito de falar sobre a nossa área. Com uma visão de um cara que eu respeito pra caceta, que virou meu amigo particular. É um cara que a gente tá sempre conversando pessoalmente ou via WhatsApp, sempre que a gente, pelo menos, sei lá, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, está Pode sempre... ser. Que a gente Tudo tá isso? Fisicamente, acho que sim, pessoal. E no WhatsApp, quase todo dia. A gente está trocando pelo menos alguma ideia. Poli saiu da Globo. Do Grupo Globo. Poli ficou surpreendido. Poli esperava. Poli... Planos futuros, o que você está vendo para sua carreira e como que foi a tua saída da Globo? Eu sabia, eu imaginava que ia sair em breve, porque eu sabia que tinha um processo de corte de custos. Achava, sinceramente, que eu ia sair só depois da Copa. Mas foi antes, é da vida, a gente tem que saber lidar. Eu sou muito grato à Globo pelos 27 anos que eu vivi lá. Vivi coisas inesquecíveis, conheci gente fantástica em todas as direções possíveis, gente na frente do vídeo, atrás do vídeo. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar a metade cheia do copo. Eu fiquei triste de sair um pouco. Fiquei, porque eu imaginava pelo menos encerrar um ciclo. Mas, cara, foi bom por outro lado, assim, começou a abrir vários horizontes, abrir várias perspectivas que eu talvez precisasse ter um corte para poder olhar. Tem vários projetos pessoais, desde a Substack até estou escrevendo um livro, estou escrevendo outras coisas. Aquele livro que você me passou, aquilo vai virar um livro... Não, aquele livro ali é um projeto... Não vai virar um livro. Só para amigos. Porque o livro foi um presente, na verdade, de algumas pessoas, né? Mas eu até pensei em comercializar aquilo ali, só para explicar para as pessoas. É um livro de crônicas
por causa do Thiago, sobre o Botafogo, por causa da Libertadores, né? Dos anos do Botafogo. Pensei em fazer um sobre o Fluminense também, mas tinha menos crônica. Mas, assim... que ler um livro de luxo, né? Tá no meu estúdio. Eu sei. É tão bonito que tá no meu estúdio. Mas, assim, eu tenho um livro de ficção, tenho 2 livros de poesia, estou pensando o que vou fazer ainda. Mas, além disso, tem outros projetos que que eu estou pensando e ouvindo pessoas, né? Então, assim, esse corte talvez tenha sido positivo no médio prazo. Claro que tem uma questão... Eu fico brincando. As contas continuam chegando, então tem que... Você agora está na fila do desemprego. Tem que arrumar algum caminho. Mas os caminhos aparecem e acho que tem muitas... o mercado de futebol vai crescer. Eu acho que aquilo que a gente falou, já não sei em qual parte, mas que a identificação com o time é uma coisa tão forte na vida hoje que as pessoas levam tão a sério isso que existe esse mercado de atender o torcedor. E acho que atender o torcedor, às vezes, você perguntou sobre os vídeos curtos, né? Que às vezes os vídeos curtos não são profundos. Eu acho que existe um mercado também para análise mais profunda que vai aos poucos se desenvolver. Que é aquilo que eu falei, o vídeo curto existe porque as pessoas consomem vídeo curto. Sim. Mas existe também, cada vez mais, um apetite por contexto, por compreensão. E acho, assim, eu estava lendo uma pesquisa que no YouTube, o que está mais ganhando dinheiro, monetizando, como gosta de falar em corporativez, né? Mais se monetiza. Tem vários verbos que a gente importou do inglês. Né? Mas, assim, são conteúdos longos, que eu acho que 50% já. Então, assim, você vê, mesmo no YouTube, que tem também o YouTube Short, que é uma ferramenta, não é ferramenta, mas é o vídeo curto, o vídeo longo está crescendo. E eu vejo vídeo de influenciador no Instagram, longo também falando. Aquela coisa, o ser humano se comunica. Então, como que vai isso? E essas plataformas criaram, né, um jeito de ganhar dinheiro que permitiu também a muitas pessoas entrarem no mercado de trabalho que a gente não imaginava, né? E isso, claro, a mídia tradicional sofre com isso, porque, no fundo, a atenção... quem vive de publicidade com o YouTube e a Globo vivem do mesmo dinheiro, é publicidade. Sim. E o mercado é um só, né? Então, eles disputam, no fundo, o mesmo dinheiro. E o outro jeito de ganhar dinheiro é cobrando de assinante, né? Que era o jeito que a TV paga fazia, era um baita negócio. E hoje há outras pessoas que começaram a conseguir fazer isso. O New York Times desenvolveu um modelo de jornalismo que tem muitos que tem assinante e faz jornalismo de alta qualidade, né? Então, eu acho que a gente vai encontrar modelos para caminhar nessa direção, né? No Substack, por exemplo, tem muita gente que vive. Vários jornalistas americanos saíram da mídia tradicional, estão vivendo de assinatura no Substack. Já tem gente no Brasil começando a fazer isso também. Então, assim, é por isso que eu fui escrever lá, mas não sei se um dia eu vou pedir assinatura, não. Na verdade, é mais um exercício. E eu já fui convidado para o OnlyFans. Você? Mas para levar meu conteúdo para lá. Sério mesmo? Sério? Sério? Tá uns 3... Que tipo de conteúdo adulto? Não, conteúdo do Botafogo. Me chamaram há 3 ou 4 anos, recebi um e-mail do OnlyFans, que era para levar o conteúdo para lá, que era uma plataforma que era utilizada para outro viés. Mas entendi. Era uma plataforma... todo mundo que você falar isso vai achar que queriam que você posasse nu, né? Mas aí acabaria com a plataforma. Porra. Eu já imaginei cenas não muito belas, mas essas realmente... Mas tudo bem, é brincadeira. Valeu. Obrigado pela paciência de ter feito um segundo episódio. 2 episódios não só. 2 episódios. Era pra ser 1 hora, durou 2 horas. Não, tudo bem. Estamos aqui. E foi bom que, assim... A minha agenda anda mais livre ultimamente. Graças a Deus. Assim, não é muito bom, mas... mas eu te agradeço muito. Obrigado por tudo que você já fez por mim profissionalmente. Que isso. E você é um cara Mas isso é brincadeira, assim, Thiago. Eu falo isso, mas é você que fez, não fiz nada. Não, mas eu te agradeço, porque você é um cara que... tem uma importância muito grande na minha carreira, então isso nunca vou deixar de te agradecer pelo que você fez por mim. Fico feliz, né? Fico feliz. Sou culpado, né? Você é o culpado e graças a Deus você foi o culpado. Tá. Poli, suas redes sociais, e onde que você tá pra falar, pra galera te acompanhar? No Twitter e no Instagram é Gpoli, G-P-O-L-I. O Substack, eu não vou lembrar aqui qual é. Mas o link vai estar aqui na nossa descrição. E o que mais? Acho que só tem a TikTok, eu quase não uso também, até porque... Eu fico constrangido de certas dessas... De fazer coisas que... Teremos dancinha no Poli no TikTok? Não, gosto... Até porque não sei dançar, então... Isso que é mais engraçado. Não, porra. Não, porque eu acho engraçado assim, porque engraçado que a gente começa a sentir... Como a gente começa a se sentir envelhecendo,
vendo certas coisas que você falou, caceta. Não tem como. Não é pra mim. Mas depois você falou que quase foi pro OnlyFans, cara. A gente pode ter o Gustavo Poli fazendo conteúdo. Não, nem a pau. Poli, obrigado. Valeu. Vamos nessa. Gente, Tiagão, obrigado. Valeu pela ajuda aí. Valeu sempre pela colaboração. Se você chegou até aqui agora, deixa o like. Olha só como entrega a idade. Se você chegou aqui no meio do bate-papo, rebobine e assista e depois entregue a fita na locadora. Rebobinar é brabo. E entregue a fita na locadora pra você não pagar multa. Valeu. Gente, abraço, fica com Deus. Até semana que vem. Valeu. Resenha com TF. Já senta o dedo no like, comenta e compartilha. Resenha com TF Food Fanatics.